Cumprimento a amada igreja com a paz de Cristo Jesus. Podem se assentar para a glória de Deus. Irmãos, mais uma oportunidade que Deus nos dá para juntos, pastor Everson, estarmos aqui reunidos para adorarmos e exaltarmos o nome de Jesus. Tenho certeza que Deus já falou conosco, através da oração do pastor, através dos louvores, e eu tenho certeza que Deus também irá falar conosco através da sua bendita palavra, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes, faz tudo o que lhe apraz e prospera naquilo para que foi enviada, diz o profeta Isaías. Então eu quero, irmãos, antes de nós iniciarmos, pastor, orarmos mais uma vez. O pastor já orou, mas eu quero orar pelos enfermos. A irmã Germina me pediu que orasse pelo irmão Luiz, e eu não sei, talvez tenha aqui algum outro irmão que está passando por alguma enfermidade, ou algum familiar, algum amigo. Então eu convido os irmãos a orarem pelos irmãos da igreja, pelos familiares, por amigos, Deus conhece, sabe dos corações, sabe das necessidades. Então eu convido os irmãos a fazermos mais essa oração juntos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja, para adorar, para exaltar, para bendizer o teu santo nome. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta noite pedir ao Senhor que o Senhor toque na vida do irmão Luiz, Pai, que o Senhor que tem poder para curar, o Senhor que tem todo o poder, eu creio, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que toque na vida dele, que restaure a saúde dele, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, ter misericórdia da vida dele, restaurando, curando, para a glória do teu nome. Também peço aqui, Senhor, nesta noite, por cada um dos irmãos que aqui estão, se tem algum irmão aqui também, Senhor, que está enfermo, eu peço ao Senhor que o Senhor cure. Eu peço ao Senhor que restaure, em nome de Jesus, que o Senhor derrame do teu bálsamo sobre essas vidas, Pai, de familiares também que estão em casa, que não puderam estar aqui, Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor visite eles pelo poder do Teu Espírito, que haja cura para a glória do Teu nome, porque Tu és um Deus que tudo podes. Tu és o Deus do impossível, nós cremos nos Teus milagres, Senhor. Por isso nós estamos aqui reunidos, porque sabemos que Tu és um Deus que faz milagre, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E eu Te peço também, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida, através do Seu Espírito, que não seja eu, Pai, mas seja o Seu Espírito que fale através da minha vida. Que os irmãos que aqui estão, que aqueles que não estão, mas estarão ouvindo pela internet, Senhor, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito, que eles entendam plenamente a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor possa trabalhar na mente e no coração de cada um de nós, através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 19, eu tenho certeza que todos os irmãos já leram ou já ouviram alguma mensagem a respeito desse texto que nós iremos meditar nesta noite. Mas como eu disse, a palavra de Deus, ela não volta vazia, e ela é uma fonte, pastor, inesgotável de conhecimento, de sabedoria. Então, Deus fala através do Seu Espírito a cada um de nós, e traz as interpretações, e nós estamos aqui para compartilhar com cada um dos irmãos. Lucas, capítulo 19, todos encontraram? Pode dizer amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó
e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é um filho de Abraão. Eu quero que você preste muita atenção no versículo de número 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus por esta palavra, amados irmãos. O Filho do Homem veio buscar e salvar, aleluias, o que se havia perdido. A Carla colocou para nós o tema: o Salvador que encontra o perdido. O Salvador que encontra o perdido. Esse é o tema da mensagem que eu quero refletir com a amada igreja nesta noite. Meus amados irmãos, eu quero começar a minha mensagem fazendo uma pergunta, ou até mesmo um questionamento, que eu acredito que seja muito oportuno para cada um de nós aqui reunidos como igreja. Quantos de nós já ouvimos frases do tipo: era um ladrão, era um traficante, era um homicida, era um adúltero, era uma prostituta, era um caloteiro, era um mentiroso, era um bêbado, era um drogado, era um corrupto, agora fica se achando um santinho, uma santinha. Quantos de nós já ouvimos isso? Eu não só ouvi frases desse tipo, mas já fui, em alguns momentos, pastor, alvo desses tipos de comentários. Mas eu quero dizer para a amada igreja, que as pessoas que fazem esses tipos de comentários, elas são dignas da nossa compaixão e das nossas orações. Porque nós entendemos que as pessoas que fazem esses tipos de comentários, elas não conheceram ainda a graça salvadora de Deus que se manifestou a todos os homens. Como diz Paulo, lá no capítulo 2, versículo 11 da sua carta a Tito. Porque nós entendemos, amados irmãos, pelas escrituras sagradas, que ninguém é tão mau que não possa ser merecedor da graça de Deus. Essa é uma grande verdade. Graça maravilhosa que tem poder, aleluias, para transformar um filho de Adão, corrupto, em seus pecados, perdido, morto em seus delitos e pecados, e transformar esse ser corrupto em Adão, em uma nova criatura, à imagem e semelhança de Cristo Jesus, aleluias. Amados irmãos, graça é favor imerecido, pastor, graça é dom, é bondade amorosa, mas infelizmente nós ouvimos esses tipos de comentários, e como nós dissemos aqui,
Muito provavelmente essas pessoas que fazem esses tipos de comentário, elas não conheceram a graça salvadora de Deus. E muito pior, elas acreditam, elas se julgam autossuficientes. Elas acreditam que por terem uma vida moral, uma vida social ou religiosa ilibada, ou por serem honestos, pagarem as suas contas em dia, honrarem os seus compromissos, serem fiéis aos seus cônjuges, ou seja, ser bons pais, bons filhos, ser pessoas sem vícios, praticantes de boas obras, nascidos em um lar cristão, ser um religioso, já se consideram filhos de Deus. Mas isso não é verdade, amados irmãos, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E isso é testificado pelas próprias Escrituras, porque antes de recebermos Jesus, nós somos criaturas de Deus, mas quando nós recebemos Jesus, não é, pastor? Como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo de número 12, está escrito: e todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Olha que maravilha, amados irmãos, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós podemos entender diante das Escrituras Sagradas que ter uma vida moral, social e religiosa ilibada é maravilhoso. Porém, isso não nos dá a salvação em Cristo Jesus. Ela não pode nos dar a salvação. Isso é tão verdadeiro que lá em Isaías 64:6, o profeta diz que as nossas obras de justiça são como trapo de imundície diante do Senhor. Nós precisamos entendermos que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, não pelas obras, porque pelas obras ninguém pode ser salvo diante de Deus, e pelas obras também nós não podemos nos gloriarmos diante de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Efésios 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. As nossas obras de justiça, os nossos méritos, os nossos títulos, pastor, a nossa fama, o nosso status pessoal, as nossas riquezas, a nossa vida moral, social e religiosa ilibada, não são suficientes para nos justificar e nos dar a salvação que só Cristo Jesus pode nos dar. Atos capítulo de número 4, versículo de número 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Assim, como diz um determinado pastor, ele fala isso, eu pensei para a minha vida, eu achei interessante. Ele diz o seguinte, que de bonzinho o inferno está cheio, e isso é uma grande realidade. De bonzinho o inferno está cheio, porque só pode entrar no céu aquele que foi justificado, regenerado e santificado pelo sangue de Jesus. Só pode entrar no céu aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele que nasceu do alto, aquele que nasceu do Espírito. Oh, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz por meio do próprio Jesus, em João 3,17, ele diz para Nicodemos, não fique, ele diz, não te importe de eu ter dito que necessário é nascer do alto. Então nós entendemos pelas Sagradas Escrituras que nós não podemos nos auto-justificar, nós não podemos nos salvar. As nossas obras, os nossos méritos, o nosso status social, a nossa posição social, a nossa riqueza, a nossa vida ilibada não pode nos salvar. E isso é retratado nas Escrituras quando nós lemos Lucas capítulo 18, pastor, todos nós conhecemos o texto. A palavra de Deus diz que o fariseu foi ao templo para orar, e também foi um publicano, e esse fariseu, ele disse assim, na oração dele, ele começou bem, ele disse assim: Deus, graças te dou,
Começou bem, dando graças a Deus, mas ele já começa a piorar. Quando ele diz: graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros e injustos. Aí ele se vangloria da sua vida social e da sua vida religiosa, da sua vida liberal. Ele diz assim: eu dou o dízimo de tudo que eu tenho e jejuo 2 vezes por semana. Olha a presunção desse fariseu. Ele achava que ele poderia justificar a si mesmo diante de Deus por aquilo que ele fazia ou deixava de fazer diante de Deus. E Jesus olha para ele e fala: esse voltou para casa sem ser justificado. Esse voltou para casa sem ser perdoado dos seus pecados. Mas aquele publicano que estava lá junto com ele, que não tinha coragem nem de olhar para o altar, de cabeça baixa batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Esse foi justificado e voltou para casa perdoado. Oh glórias, esse voltou para casa perdoado. Romanos capítulo de número 10, Paulo nos mostra isso claramente, quando ele diz que o povo de Israel era muito zeloso por Deus, só que o zelo deles era sem entendimento, amados irmãos. Eles, confiando na própria justiça deles, eles se esqueceram da justiça que vem de Deus, e isso é muito perigoso. Quando nós confiamos na nossa própria justiça, quando nós confiamos nos nossos próprios méritos, quando nós achamos que nós podemos nos auto-justificar, que nós podemos nos salvar por nós mesmos. E aí eu começo a entender as Escrituras, porque Jesus disse em Lucas 5,32, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aleluias. Ele não veio chamar justo, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. João 3,17 ele diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glórias a Deus. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós lemos em Ezequiel 33,11, a palavra de Deus dizendo que Deus não tem prazer na morte do pecador, mas Ele quer que esse pecador se converta e viva. Ezequiel 33,11, quando nós lemos 1 Timóteo 2,4, Paulo diz que o desejo do Senhor é que todo homem seja salvo e tenha o pleno conhecimento da verdade. Aleluias. Quando nós lemos o Salmo 51,17, a palavra de Deus diz que Deus não despreza um coração triste e arrependido diante deles. Glória a Deus, amados irmãos. Lamentações 3, 23, 24 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então nós não fomos consumidos, porque a fidelidade, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Amados irmãos, eu estou fazendo toda essa introdução para nós entendermos depois o contexto desse texto que nós acabamos de fazer a leitura. Mas eu precisava fazer essa introdução, para que nós possamos nos embasar, nos fundamentar no que esse texto fala, através do que Jesus mostra em relação à sua proximidade com Zaqueu. Vejam só, irmãos, nós precisamos entender que o principal propósito da encarnação, do sofrimento, da morte e da ressurreição de Cristo foi para salvar a humanidade e reconciliar o Deus com os homens, ou melhor, os homens com Deus. A palavra de Deus em 1 João 2,25 diz: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Jesus, Ele não veio para nos dar uma boa casa, Jesus não veio para nos dar um bom carro, um bom emprego, embora todas essas coisas nós possamos conquistar trabalhando, estudando, e elas são lícitas. Jesus não veio para isso, amados irmãos. Isso não é prioridade do Evangelho. Jesus veio para nos salvar do poder do pecado e da morte. Foi para isso que Jesus veio a esse mundo, para nos dar a alegria da tua salvação.
E isso é tão verdadeiro porque quando nós lemos a palavra de Deus e nós entendemos a missão de Cristo vindo a este mundo como Deus encarnado no homem, nós entendemos porque as Escrituras Sagradas nos dizem, Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:10 diz que não há um justo, nenhum sequer, amados irmãos. Vejam só, eu estou fazendo essa introdução porque o próprio Jesus disse em Lucas 19:10, eu vim para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Oh, aleluias! Ele veio para buscar e salvar o pecador, amado irmão. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo diz, aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 5:8 diz que Deus provou o seu amor para conosco, quando Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por santinho, por bonzinho. Jesus morreu por pecadores, amados irmãos. E eu começo a entender as Escrituras, pastor, quando nós lemos as Escrituras, quando nós entendemos que Adão e Eva, ao pecar, eles então trazem o pecado para toda a raça humana. O pecado de Adão e Eva, os nossos pais, são os nossos pecados, porque nós herdamos esses pecados deles, ou melhor, o pecado original. Davi já sabia disso, quando ele diz no Salmo 51, verso 5, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então uma criança que nasce hoje, irmã, embora ela não tenha cometido nenhum pecado, por natureza ela é uma pecadora. Todos nós somos pecadores. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Olha o que Paulo fala em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Então eu estou aqui trazendo toda essa introdução para dizer que na cruz do Calvário, João 19:30, quando Jesus disse, está consumado, aleluias, Ele consuma a obra de salvação. E Ele, ao consumar essa obra de salvação, quando Ele diz, está consumado, agora nos resta a cada um de nós, a cada ser humano que está nessa terra, reconhecer essa obra salvífica e crer nesse sacrifício para que ele possa receber de Deus a salvação em Cristo Jesus. Amados irmãos, nós sabemos que Jesus morreu por todos, mas nem todos aceitarão a graça de Deus que é pela graça. Muitos rejeitarão essa graça, nós sabemos, as Escrituras nos mostram isso. Jesus veio a esse mundo, pregou para o povo judeu, e muitos rejeitaram Jesus, a ponto de penduraram numa cruz e o matá-lo. Então nós sabemos que a graça de Deus, ela pode ser resistida, pastor, eu creio assim. Muitas pessoas podem resistir à graça de Deus, então nós podemos entender que Jesus veio a este mundo para nos salvar. Ele veio para nos dar a alegria da salvação. Ele veio para salvar a nossa vida do poder do pecado e da morte. Eu gosto de uma frase de John Wesley, quando eu estudei sobre a vida de Wesley, ele diz algo interessante, ele fala sobre a sinergia. O que seria isso? É uma cooperação entre Deus e o homem. Deus oferecendo a graça e o homem recebendo através do arrependimento e da fé por meio da ação do Espírito Santo. Então a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Ninguém aqui neste mundo pode dizer que não recebeu de Deus a graça, porque o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 20, que nós seremos indesculpáveis diante de Deus.
Deus manifesta a sua graça todos os dias através da sua criação, o céu, as estrelas, o mar, a lua, os pássaros. Deus manifesta a sua graça de maneira geral, e Ele manifestou a sua graça de maneira especial quando Jesus se torna homem e vem a este mundo para salvar o pecador. Aleluias, glória a Deus. Amados irmãos, essa obra de Cristo, de salvação, ela continua até os dias de hoje, porque quando Jesus volta para o Pai, Ele diz: se eu não voltar para o Pai, o Espírito Santo não vem. Então Jesus, Ele volta para o Pai e Ele envia o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Ele continua a obra de salvação na vida das pessoas, porque a palavra de Deus diz em João 14, que Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo está trabalhando na mente e no coração de pessoas hoje. Ele continua a obra de salvação em Cristo Jesus, mas nós precisamos nos arrepender, nós precisamos crer, nós precisamos abrir o nosso coração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amados irmãos, agora vocês podem estar se perguntando: irmão Marcos, o que tudo isso tem a ver com o texto que você acabou de ler? E eu quero agora, pela graça e misericórdia de Deus, após toda essa introdução, entrarmos na reflexão do texto que nós acabamos de ler, porque ele tem tudo a ver com isso que nós falamos até aqui. Vejam só, irmãos, essa mensagem ela está focada na graça e misericórdia de Deus, que enviou o seu Filho ao mundo com o propósito de buscar e salvar o pecador. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. O texto que nós acabamos de ler, ele nos relata a busca de um pecador arrependido em conhecer Jesus Cristo, o seu Salvador. Por isso eu pensei nesse tema, o Salvador que encontra o perdido, pastor. E nós logo no primeiro versículo, está aí na sua palavra, diz que Jesus, ele entra em Jericó e ele atravessava a cidade. Quando nós estudamos os evangelhos, nós entendemos que era a última vez que Jesus iria passar por Jericó, amados irmãos. Jesus, após sair de Jericó, ele estava a caminho de Jerusalém, aonde ele seria preso, açoitado e crucificado. Então nós percebemos que Zaqueu, ele não perdeu a oportunidade. Ele fez uma escolha, pastor. O senhor pregou aqui domingo passado, falando sobre tudo que nós plantamos, nós colhemos. E eu lembrei, Zaqueu fez uma escolha. Qual foi a escolha? Ele tomou do seu livre-arbítrio, ele decidiu conhecer Jesus, ele decidiu ver Jesus. Mas dentro desse contexto nós encontramos Zaqueu com vários obstáculos a serem enfrentados. Mas eu olhando para esse texto, eu pensando nesse texto, eu posso entender que a decisão de Zaqueu conhecer a Jesus, eu posso conjecturar isso, pastor. Ele queria ter um encontro com Jesus que pudesse transformar completamente a sua vida. Você lembra do seu encontro com Jesus? Você lembra quando você se entregou para Jesus? Eu sei que Deus trabalhou na vida de cada um de nós aqui de uma maneira pessoal, de uma maneira particular, de uma maneira amorosa. E aqui eu entendo então, pelo contexto, que Zaqueu, ele enfrentou nessa vontade, nesse desejo de conhecer Jesus, ele encontrou vários obstáculos, porque a palavra de Deus diz do versículo 1 ao versículo 3, algumas informações de Zaqueu. Zaqueu morava em Jericó, ele era rico, ele era chefe dos publicanos, e a palavra de Deus diz aí, que ele queria ver Jesus, mas por ser pequenininho, de baixa estatura, ele não conseguia por causa da multidão. Do versículo 1 ao 3 nós temos essas informações.
O texto não me informa claramente qual o motivo que fez com que Zaqueu desejasse ansiosamente conhecer a Jesus. Talvez ele ouviu alguém falar das pregações de Jesus, dos milagres de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, mas isso não fica explícito diante do texto que nós acabamos de ler. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Zaqueu estava com um desejo ardente no seu coração, e os obstáculos que enfrentou não foram suficientes para impedir que ele, de forma desesperadamente, preenchesse o vazio existencial que tinha dentro do seu coração. Amados irmãos, o vazio que todos nós temos quando nós não temos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Essa é uma grande realidade. Todos os seres humanos têm um vazio dentro de si, vazio que só a presença de Jesus pode preencher. E o próprio Jesus disse isso em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sem Cristo nós não temos a verdadeira vida. Sem Cristo tudo é vazio. Sem Cristo nós nada podemos fazer. Por que eu digo que ele tinha um vazio existencial dentro de si, irmãos? O texto me dá algumas pistas. O texto falou que ele era rico. E nós sabemos que as riquezas não podem comprar a salvação. Então esse foi o primeiro obstáculo que Zaqueu enfrentou. As riquezas. Zaqueu era rico, mas com certeza ele buscava as riquezas espirituais que o dinheiro não pode comprar. Pois o próprio Jesus disse em Mateus 16:26, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troco da sua alma? O dinheiro pode comprar uma bela casa, mas ele não pode comprar um lar de paz, alegria e amor e a presença do Espírito Santo. O dinheiro pode comprar o remédio, mas ele não pode comprar a cura. O dinheiro pode comprar um bom funeral, mas ele não pode comprar a salvação. Zaqueu era rico, mas provavelmente não tinha paz e alegria que só a salvação em Cristo pode nos dar. Quando as riquezas se tornam um Deus das nossas vidas, e ela toma o coração, toma o lugar de Deus no nosso coração, isso é muito perigoso, porque Jesus disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro. E no final ele diz, não podeis servir a Deus e as riquezas. Sabemos que foi Deus que fez o rico e Deus fez o pobre, mas Jesus disse que seria muito difícil um rico herdar o reino dos céus, e ele faz uma comparação: é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que ele diz isso? Porque o rico não pode se salvar? Claro que pode se salvar, mas as riquezas podem ser um obstáculo para a salvação. Ela pode gerar uma falsa autossuficiência, e nós encontramos isso em Mateus 19:22, quando aquele jovem rico, ele cumpria todos os mandamentos, mas quando Jesus disse, dá tudo que você tem para os pobres e me segue, ele foi embora para casa entristecido. Então eu quero dizer para a amada igreja que Zaqueu, ele rompeu o primeiro obstáculo, que era o obstáculo da riqueza. Ele era um homem rico, e nós sabemos que a riqueza ela pode trazer uma falsa sensação de segurança, independência de Deus, controle da própria vida. E a salvação, irmão, ela exige uma dependência totalmente da graça de Deus. Zaqueu tinha riquezas materiais, pastor, mas seu coração estava sedento pelas riquezas espirituais. Nós sabemos que nós só podemos receber a salvação em Cristo quando nós nos entregarmos a Ele pela fé e pelo arrependimento. E Zaqueu, com certeza, ele sabia que o dinheiro dele poderia comprar muitas coisas, mas não comprava a salvação e a vida eterna. O dinheiro de Zaqueu não comprava perdão e justificação. Não comprava adoção como filho de Deus, pastor. Não comprava a presença do Espírito Santo e nem a herança eterna.
porque todas essas coisas são dons que nós recebemos de Deus quando nós estamos unidos a Cristo Jesus. Por isso que Paulo escreve em Efésios 1:3, que somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Paulo não fala de coisas materiais. Paulo fala que quando nós recebemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se ser rico preenchesse o vazio existencial que tem dentro de nós, nós não veríamos pessoas riquíssimas, entristecidas, angustiadas, deprimidas, ou até mesmo dando cabo em suas vidas. Então eu quero que você entenda, porque o próprio sábio Salomão diz em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Sem Cristo, a nossa vida é vazia, é tudo sem sentido, é correr atrás do vento. Então Zaqueu, ele rompe, pastor, o primeiro obstáculo da sua vida, as riquezas. Ele buscava agora, no seu coração, conhecer a Jesus, porque com certeza ele queria ser rico para com Deus, e ele tinha entendido que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Então Zaqueu, ele rompe esse primeiro obstáculo, e ele entende que agora ele precisa ajuntar tesouros no céu, e não na terra. Jesus disse isso, não é? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e os ladrões não roubam. Está lá em Mateus 6, do versículo 19 em diante. Então nós precisamos entender que ser rico não é pecado, mas Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu preciso terminar dessa maneira, porque às vezes as pessoas interpretam a gente mal, e nós estamos aqui falando das Escrituras e mostrando que Deus ama a todos, Ele salva a todos. Só que Zaqueu precisava romper esse obstáculo da riqueza, e ele foi, e eu tenho certeza que você vai entender no final da nossa mensagem, o que Deus fez na vida desse homem, e fez na minha vida e na sua vida. Então, após romper o obstáculo das riquezas, Zaqueu rompeu o seu segundo obstáculo. Qual era? O seu status pessoal, a sua posição social. Vocês ficam tranquilos. Hoje eu vou aproveitar todo o tempo que nós temos aqui, né, pastor? Deus abençoe. Irmãos, Zaqueu, ele rompeu a sua posição social, o seu status social. A palavra de Deus diz aí no texto que ele era chefe dos publicanos. Você sabe o que é ser chefe dos publicanos? Ele era chefe dos cobradores de impostos. E os cobradores de impostos eram odiados pelo povo judeu, porque eles eram considerados traidores da pátria. Eles trabalhavam para o povo romano, para a nação de Roma, cobrando impostos dos seus patrícios. Então os judeus odiavam os publicanos. Agora fique imaginando o chefe dos publicanos, que era o que tinha ali a concessão de trabalhar com a alfândega para colocar os cobradores de impostos. Ele era o chefe. Então, se os publicanos já eram considerados corruptos, se já eram considerados homens odiados, quanto mais o chefe desses publicanos. Então, Zaqueu, ele tem aí uma posição social, e ele era então considerado o pecador dos pecadores, dos publicanos, o traidor da pátria. E eu fiquei imaginando, pastor, que é semelhante aos políticos de hoje. Eles têm um status social, não é verdade? Muitos aí têm uma posição social elevada, mas o que ele faz com essa posição social dele? Ele exerce ela de maneira aonde ele a usa para fazer corrupções e ficar a cada dia mais rico. Então Zaqueu, ele era esse publicano, esse chefe dos publicanos, era odiado, mas ele
a palavra de Deus nos diz que ele não desiste. E ele então, tentando ver Jesus, ele entra no meio da multidão, mas ele não consegue ver Jesus, porque ele era de pequena estatura. Então aqui nós entendemos que ele rompeu mais um obstáculo na sua vida. Devido à multidão, diz no versículo 2, e sua pequena estatura, ele não conseguia ver Jesus. Mas o que eu acho lindo, pastor, é que ele estava obstinado. Ele estava com aquele vazio existencial dentro do seu coração, e ele não desistiu enquanto ele não teve um encontro com Jesus. Ele queria ver Jesus, amados irmãos. E eu acho que isso aconteceu com cada um de nós. O dia que nós nos sentimos angustiados, deprimidos, entristecidos, nós sentimos esse vazio dentro de nós, então nós se dispusemos a buscar Jesus, e Jesus já nos conhecia. Mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca, eu começo a ver esse homem chamado Zaqueu, sedento. Ele estava com sede e fome de Deus. Ele estava desejoso para conhecer o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o autor e consumador da nossa fé. E eu começo a olhar para ele, e eu lembro dos Salmos 41, ou melhor, 42, verso 1, que diz: assim como a corça anseia por água, a minha alma tem sede de ti, ó Senhor. Zaqueu estava sedento, amados irmãos. Como eu disse, ele rompeu os obstáculos das suas posses, do seu status social, porque naquela época não era comum, pastor, um homem rico correr no meio da multidão. E ele então agora, ele corre adiante, diz o texto, porque ele sabia que Jesus ia passar por aquele determinado lugar, e a palavra de Deus diz que ele sobe numa figueira brava para esperar Jesus passar por ali. Então ele quebra vários obstáculos que poderiam impedi-lo de ver Jesus. E aqui eu faço uma aplicação. O que me chama muita atenção nesse contexto é que Zaqueu buscava ver e conhecer Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus já o conhecia e o amava antes dele nascer, amados irmãos. A palavra de Deus nos diz no Salmo 139, do versículo 13 em diante: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Jesus não apenas conhecia Zaqueu, mas também já lhe chamava pelo nome, pois ele conhece os nossos pensamentos e intenções do nosso coração, mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca. Ele, antes de nós nascermos, ele já nos chamava pelo nome, ele já nos conhecia, ele já nos via sendo tecido no ventre da nossa mãe. Aleluias. E aí fica muito claro, porque quando chega no verso de número 5, pastor, diz que quando Jesus chega naquele determinado lugar, e ele olha para cima, ele diz: Zaqueu. Quem disse para Jesus que era Zaqueu que estava lá? Quem disse para Jesus? Ele não tinha visto Zaqueu no meio da multidão, pastor, mas ele conhecia Zaqueu. Antes de Zaqueu nascer, ele já conhecia, ele já nos conhecia, ele já nos chamava pelo nome, ele já nos amava, aleluia. Então ele diz assim: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém ficar em tua casa. E eu achei lindo, porque Zaqueu procurava encontrar Jesus, mas foi Jesus que encontrou Zaqueu, o pecador perdido. Glória a Deus, amados irmãos. Foi Jesus que encontrou Zaqueu, e o próprio texto nos diz, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Amados irmãos, Jesus se convidou, pastor, para entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa que hoje me convém ficar lá na sua casa. E a palavra de Deus diz que Zaqueu desce rapidamente. Zaqueu não questiona, Zaqueu recebe Jesus. E eu comecei a lembrar de Apocalipse 3:20, quando o próprio texto diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Zaqueu abriu a porta do seu coração, Jesus entrou na sua vida e na sua casa, amados irmãos, aleluias, oh glórias, pois todos nós sabemos
que nós somos chamados ao arrependimento, pastor, por meio do Evangelho. Por isso que Jesus disse em Mateus 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é o instrumento que o Espírito Santo usa para chamar os pecadores. Jesus disse isso em Mateus 28. Melhor, Mateus 11, do 28 em diante, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve, aleluias. Não importa o pecado que nós cometemos outrora, não importa o tamanho desse pecado, não importa as iniquidades, as maldades que praticamos no passado, Jesus, nesta noite, Ele diz, eu vim para buscar e salvar aquilo que se havia perdido, eu e você. Jesus veio para nos salvar, irmãos. Ele tem poder não apenas para perdoar os nossos pecados, mas Ele tem poder para não lembrar mais deles. Por isso que Hebreus 8:12 diz, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jesus não só perdoa, Ele também apaga, irmão. Nós estamos com a nossa ficha limpa diante de Deus. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o pecado que eu cometi. Jesus perdoou e deles não se lembram mais. O homem lembra. O homem vai olhar e vai falar, ah lá, era um adúltero. Ah lá, era um bêbado. Era um corrupto. Mas Jesus não se lembra mais dos nossos pecados. Ele nos perdoou e o perdão dele apaga. O perdão dele esquece os nossos pecados. Nós estamos diante dele sem pecado. É por isso que lá em Mateus 12, no versículo 31 adiante, o próprio Jesus disse que todo o pecado será perdoado aos homens. Tem uma vírgula. Somente o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. E aqui é uma outra questão, mas eu posso dizer de forma simplificada. O pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você passar por esta vida sem reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. É você passar por esta vida recebendo a graça de Deus e você resistir a essa graça e você morrer sem reconhecer Jesus. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é a incredulidade, é o coração duro. Deus usa uma mensagem, Deus fala com você através de tantas maneiras, mas você endurece o coração, você resiste à voz do Espírito. Se você morrer nessa condição, infelizmente você blasfemou contra o Espírito Santo, porque Ele é o que faz a obra nos nossos dias. É o Espírito Santo que está agindo no nosso meio. Então vejam só, irmãos, Deus tem prazer em nos dar a salvação, pois as Escrituras nos revelam que Ele salvou o corrupto Zaqueu. A palavra de Deus nos diz que Ele salvou o religioso Saulo, Ele salvou a mulher adúltera de João 8, Ele salvou o rei feiticeiro Manassés, Ele salvou a prostituta Raabe, Ele salvou o orgulhoso Naamã, e Ele salvou eu e você, meus amados irmãos. Deus pode salvar a todos. Não se preocupe com aquele irmão, com aquele familiar, com aquele parente seu, que você prega, você fala, e ele não quer ouvir. Fica tranquilo, porque Ele pode salvar a todos, e eu creio que Ele tem poder para salvar. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Não seja o Espírito Santo na vida da pessoa, somente pregue o Evangelho, deixe que o Espírito Santo faça a obra, e eu creio assim. Não é por força nem por violência, diz Zacarias 4:6, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu creio que Jesus está salvando pessoas agora, neste momento, lá no islamismo, lá onde está tendo essas guerras, irmãos. Deus pode estar salvando vidas lá agora, porque Jesus disse em João 3:8, o vento sopra onde Ele quer,
Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Quem salva, quem liberta, quem restitui, quem dá a salvação, é Cristo por meio do seu Espírito. Então eu creio que Deus pode estar salvando vidas lá agora, pastor, diante daquela guerra. Eu creio, porque nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Ele é Deus, Ele faz tudo como Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer. E eu creio nesse poder salvador de Jesus. Amados irmãos, não importa quem nós fomos no passado. Lembra que eu comecei falando? Era um ladrão, era um adúltero, era um mentiroso, não importa o pecado que você cometeu aos olhos dos homens, o pecado mais terrível dessa terra. Não importa, Jesus veio para nos salvar. E quando Ele entra na nossa vida, Ele transforma os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos valores, os nossos objetivos. Por isso que Paulo diz que em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amados irmãos, Zaqueu recebeu a graça salvadora de Jesus, e nós percebemos isso pelo contexto, quando ele imediatamente, após ser justificado, regenerado e santificado por Cristo, ele começa então a dizer que ele iria, pastor, dividir todos os seus bens aos pobres, e se ele tivesse defraudado alguém, ele restituiria 4 vezes mais. Mas antes de Zaqueu dizer isso, nós encontramos no versículo de número 8, pessoas criticando Jesus, porque ele estava sentado com Zaqueu. Lembra que eu disse aqui? O homem nos aponta, o homem nos julga, o homem lembra do nosso passado, mas Deus não se lembra. Ele perdoa, Ele apaga, porque a gente encontra aí no texto, no versículo de número 7, está dizendo que as pessoas começaram a murmurar e dizer o seguinte: ele se hospedara com o homem pecador. Eles se achavam justos, eles se achavam perfeitos, eles achavam que eles poderiam ser salvos pelas obras, pelos méritos, pelos status dele, mas aí a palavra de Deus diz no versículo 8, que Zaqueu, ao ouvir essas críticas, ele se levanta e diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Já se desprendeu das riquezas. O que eu, Senhor, extorqui de alguém, eu vou devolver 4 vezes. Zaqueu reconheceu que ele tinha extorquido, porque ele foi para Êxodo 22, que dizia que quando você furtasse algo de alguém, uma ovelha, por exemplo, você teria que restituir 4 vezes mais. Então Zaqueu aqui já demonstra que Jesus entrou na sua vida. Zaqueu demonstra a transformação interior. Zaqueu demonstra arrependimento genuíno. Ele tem o desejo de reparação completa. E nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela fé. Mas nós temos obras porque nós já somos salvos. Após ver essa atitude de Zaqueu, no verso 9, Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, pois este também é um filho de Abraão. Quando ele diz, entrou salvação porque este é um filho de Abraão, ele não está se referindo à descendência biológica. Ele está se referindo a um filho de Abraão pela fé. E pela fé eu e você hoje somos filhos de Abraão. Nós não somos filhos de Abraão por descendência, mas pela fé nós nos tornamos filhos de Abraão. Recebemos a graça de Deus, porque em Gênesis 3,15 diz, 12,15 diz que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então quando eu e você cremos em Deus, nós somos justificados por Jesus Cristo. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E Paulo escreve em Gálatas 3,7: sabeis, pois, que os que dá fé é que são os filhos de Abraão. E Jesus termina no versículo 10, que é o cerne da nossa mensagem: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
E eu concluo essa mensagem, pastor, irmãos, dizendo: Jesus não veio para os que se consideram justos, Ele veio para buscar e salvar o perdido. Zaqueu rompeu os obstáculos das riquezas, da posição social, da reputação e das limitações pessoais. Mas na verdade, quem o encontrou foi Jesus. A salvação entrou na casa de Zaqueu porque houve arrependimento genuíno, fé verdadeira e transformação visível. E eu posso dizer aqui que esse é o propósito da encarnação. Esse é o propósito da cruz. Esse é o propósito da ressurreição. Jesus continua buscando. Jesus continua salvando. Jesus continua transformando. Não importa quem nós fomos no passado. Importa quem nós somos depois que Jesus entra na nossa vida. E eu termino dizendo: se ouvires a voz do Espírito Santo hoje, não endureça o vosso coração. O Salvador ainda encontra o perdido. Glória a Deus por esta palavra, amados irmãos. Que você saia daqui regozijando, porque Jesus te encontrou. Jesus me encontrou. Jesus vai encontrar nossos familiares, eu creio. Jesus vai salvar, irmãos. Creia nisso. Não desista do seu familiar. Não desista dos seus amigos. Não desista das pessoas que você olha e fala: para esse não tem jeito. Para Deus não há impossível. Deus pode fazer muito mais do que nós pensamos e pedimos, porque Ele é Deus. Ele faz, irmãos. Eu sou prova viva disso. Há 20 anos que eu venho orando pela minha família. Há pouco tempo meu filho se converteu. Ainda tem outras pessoas, mas nós temos que estar de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo faça a obra. Não queira levar as pessoas por força ou por violência, não. Respeite ela, ore por ela, clame a Deus, e na hora que o Espírito Santo tocar e ele abrir o coração, Deus faz a obra. Então eu quero que você fique de pé para nós orarmos nesta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para nos buscar e nos salvar, Pai. Nós que estávamos perdidos como ovelhas sem pastor, desgarrados e aflitos, mas o Senhor enviou o nosso sumo pastor, o Senhor das nossas almas, e nós cremos, Pai, que Ele está conosco, porque nós o recebemos pela fé e pelo arrependimento, e nós te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação, porque hoje nós temos a verdadeira paz, nós temos a presença do Teu Espírito, nós somos chamados de filhos, nós temos, como o pastor já disse, os nossos nomes escritos no livro da vida. Senhor, muito obrigado por todas essas bênçãos, e a maior delas, Senhor, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos e pedimos a Ti que o Senhor tenha falado aos nossos corações, no coração daqueles que aqui não estão, e que essa mensagem alcance, Senhor, aqueles que estão aflitos, angustiados, entristecidos, com um vazio existencial que só o Senhor pode preencher, meu Deus. Eu peço a Ti, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, e nós cremos na Tua palavra. Oh Deus, muito obrigado por tudo. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados irmãos. Deus seja louvado. Obrigado, pastor.